Para dar uma aula inaugural, eu fiquei pensando, né, que não seria só uma aula inaugural, seria uma aula que conveniente, eu penso. Tem mais alguém aqui, vou admitir. Uma aula conveniente, porque eu imaginei que muitas pessoas poderiam, que algumas pessoas poderiam não ter noção nenhuma desse trabalho, do que é mediação, e outras já podem ser expertos em mediação, como temos algumas já aqui. Então, eu fiquei com essa preocupação, preciso atender os dois lados, né? Pensar nesse atendimento dos dois lados, porque para quem já é inserida no contexto e já tem experiência com a mediação, já fez o curso e tudo mais, eu acho que pode ser uma revisão, né? A gente pode encarar como uma revisão de matéria. E para quem não tem experiência, a gente pode encarar como um primeiro contato. Então eu pensei assim, de todo esse universo da mediação, que a gente não para de estudar, né? Cada vez mais a mediação, a visão da mediação, a visão que a sociedade tem da mediação está se ampliando, embora não exista ainda uma cultura para esse segmento, não existe essa cultura. A gente ainda está muito ligado à cultura do litígio, né? Então, a mediação vai completamente na contramão de toda essa cultura que está aí, do litígio, de alguém resolver os nossos problemas por nós, a gente entrega, terceiriza, então, e para o judiciário, batendo na porta do judiciário, evidentemente, né, que é onde os conflitos vão chegar. Aí eu pensei, um primeiro contato seria, eu acredito, né, com as ferramentas da mediação. É uma matéria para o curso? No curso a gente verá de formas mais aprofundadas, né? Porque a gente vai iniciar um curso agora no dia 24. Mas é também para a vida. Eu acho que a gente conhecer algumas ferramentas, mesmo para quem não vá participar do curso, não é o momento, ou já fez o curso, enfim. É uma maneira de ter um primeiro contato, né? E um primeiro contato que seja instigante, que a pessoa pense, puxa, eu acho que isso é para mim, né? Isso me satisfaz, eu me encontro nesse lugar, eu tenho este perfil, né? E outras pessoas que queiram aplicar mediação não só no judiciário ou aplicar mediação como um mediador privado, um mediador extrajudicial, mas aplicar em qualquer situação da sua vida, em qualquer lugar onde a sua profissão, onde vocês estejam exercendo as suas profissões. Então, assim, para as relações é fundamental, e creio que a pessoa que tem esse conhecimento de mediação, ela nas relações, no seu local de trabalho, na sua família, ela vai ter novas maneiras de abordar as pessoas, de abordar os conflitos, de se comunicar, ela vai conhecer formas novas de enxergar o outro e dar para este outro a atenção e a escuta que ele necessita, né? Então eu vou me ater, como a gente não tem muito tempo, é uma aula rápida, aí eu vou me ater às ferramentas da mediação. E queria que vocês, se tiverem perguntas enquanto eu vou explanando, vocês escrevam no chat, porque ao final da nossa conversa, eu vou responder essas perguntas, tá bem? Porque a matéria é pouca coisa que eu trouxe para hoje, mas a gente sabe que uma hora também é muito pouco, né? Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível para passar essas ferramentas para vocês. Isso para vocês, assim, contempla todos que vieram, que têm a curiosidade na minha fala e na fala de todos nós diante do significado de tudo isso. Se contemplar todos, façam um okzinho assim com o dedo, porque eu estou tendo um panorama de todos. Então, gente, é disso que a gente vai falar. Então, eu queria assim, que quem desconhece,
faça a sua pergunta, coloca no chat para eu poder responder. E quem conhece, se quiser debater alguma coisa dentro desse assunto, também coloca no chat para a gente dar uma aprofundadinha rápida, né? Aprofundar rápido é estranho, mas é o que a gente vai tentar fazer. Eu falo umas coisas que eu mesma coloco 300 interrogações ao final. E o que eu vi assim que é muito bacana, né, é a gente ter dúvidas, né, ter dúvidas sobre tudo na vida, né, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente veste, sobre o que a gente come, sobre o que a gente quer ser, ter dúvidas, né, e eu assim, eu ando tão cheia de dúvidas, não sossego nunca, que agora eu tô pondo em dúvida as coisas que eu mesma falo, a linguagem que eu utilizo, e é isso. Tá tudo bem? Então tá. Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês aqui o programa do curso. Eu acho que é mais para baixo. A gente entrou no site porque o programa tá todo lá. Inclusive, para quem deseja fazer o curso, a forma de se inscrever no curso também está no site, que é o zenúcleo.com. É facilzinho da gente gravar. É isso mesmo. Tá ótimo. Conteúdo programático. O que a gente vai abordar no curso, né? Que eu acho que é importante vocês terem uma noção rápida disso e depois eu vou escolher um assunto que é justamente falar sobre ferramentas, né? O curso, ele passa por uma gama enorme, assim, de programas, né? Um programa bem amplo e que vocês vão me perguntar, bom, mas 40 horas é para ser um programa amplo mesmo. Vocês sabem que não, que eu sinto falta de mais tempo, assim, muitas vezes, porque a gente, além da teoria, faz uma parte prática, que é fundamental, não dá para sair do curso sem fazer a parte prática, e sempre acho que o tempo é pouco, né? Que eu gostaria de ficar muito mais tempo. Então, a gente dá 2 aulas bônus, enquanto vocês estiverem fazendo o estágio, para a gente falar sobre as dificuldades, as facilidades, tudo sobre o estágio, o que vocês estão encontrando, para a gente fazer esse debate da vida de vocês no módulo 2 do curso, que é o módulo prático, onde vocês farão as 60 horas de estágio supervisionados por nós. Então, essas aulas eu acho que assim, para a gente meio que colocar o pingo no i, dar uma amarrada em tudo, né? Porque vocês vão para a vida cheias de teoria, né? Com alguma prática, que é o que dá para fazer durante o curso, com as simulações, com as dinâmicas que nós fazemos, mas vão para a vida e depois vão contar para a gente como é que estão se sentindo naquele lugar, né? Naquela prática, naquela nova prática. Então, assim, a aula 1 nós vamos falar sobre comunicação não violenta, que muitos devem conhecer aqui, cujo fundador da teoria é Marshall Rosenberg. Existe uma gama de leituras do Marshall, assim, que eu procurei sempre me aprofundar, porque eu já atuei e atuo eventualmente em justiça restaurativa, e a comunicação não violenta, justiça restaurativa e mediação andam completamente juntas. Então, para o mediador, ser um comunicador não violento é uma necessidade. Porque eu considero que a comunicação não violenta é uma esteira, é um suporte para a mediação, para a conciliação, para a justiça restaurativa, e nós precisamos entender de comunicação não violenta. Então, eu inauguro o curso com uma aula de comunicação não violenta. Depois a gente tem a Maria Auxiliadora Lima Serafim, que vai dar aula de políticas públicas, para vocês entenderem todo o contexto da mediação diante do poder público, que isso é importantíssimo. Depois a gente fala em teoria da comunicação, teoria do conflito,
e fazemos as dinâmicas referentes a essa aula. Depois nós vamos abordar a teoria dos jogos, são todas teorias que permeiam o ato de mediar, né? Que a gente tem que estar munido delas, desses conhecimentos, para que as técnicas da mediação, que a mediação em si seja para nós, que essas teorias sejam para a mediação que nós vamos fazer um lugar onde a gente se agarre, né? Para entender, para mapear conflitos, para entender como funciona aquela comunicação naquele contexto, com aquelas pessoas. A teoria dos jogos, a mesma coisa. O que a teoria dos jogos vai facilitar? Na fase de negociação durante uma mediação. Porque nós vamos perceber nesse período da negociação se aquelas partes estão interessadas, através da teoria dos jogos, interessadas numa mediação colaborativa ou numa mediação competitiva. Aí, para a mediação, o competitivo não interessa, né? Então, assim, a teoria dos jogos vai mostrar para vocês a importância da colaboratividade, da cooperação numa negociação, né? Que é uma fase das etapas de mediação, é uma das etapas. Mediação e conciliação, qual seria a definição de cada um, os conceitos, as diferenças, que são, a gente diz, são poucas, né? Na mediação, o mediador não interfere nas decisões das partes. E na conciliação, o conciliador pode eventualmente interferir, pode eventualmente também auxiliar a composição. Sim, existe essa possibilidade, mas são possibilidades que estão dentro de uma categoria, de uma contextualização específica. A mediação, quando a gente trabalha com casos de múltiplos vínculos, que aquelas pessoas têm laços, têm parentescos, têm amizade, são vizinhos, né? Pessoas onde existam grupos, onde existam vínculos anteriores. Oi? No direito de família, muito com mediação, muito. Por conta desses vínculos múltiplos, né? Múltiplos vínculos, né? E a conciliação não é necessário. Por exemplo, vou exemplificar, uma batida de carro. Não é necessário que a gente aplique todos os fundamentos e se apegue a todas as teorias e faça uma mediação completa. Às vezes é necessário só perguntar para as pessoas, né? Como ela está se sentindo, como ela gostaria, em que ponto ela gostaria que aquela conversa chegasse, se ela está lá com a necessidade mesmo de compor, ou ela não está gostando daquele procedimento, e o mediador, na função de conciliador, né? Eu considero que um conciliador deva sempre conhecer tudo da mediação, porque ele vai se valer da mediação, dos preceitos da mediação, das ferramentas, de tudo que a mediação traz para ele enquanto reflexão, para fazer conciliações cada vez melhores, né? Munidos de todas essas ferramentas. Isso é muito bom para um conciliador, porque eventualmente num caso que foi enviado para uma conciliação, porque não é um caso de múltiplos vínculos, nem que quer que sejam vínculos entre duas pessoas, né? Mas é um caso de conciliação que requer um entendimento maior do fato acontecido. Então é necessário que a gente pense que vai fazer uma conciliação, mas de repente se depara com a necessidade de fazer uma mediação. Então a gente vai falar bastante disso. Vamos falar do histórico da mediação, né, que vai entrar na aula também de políticas públicas, interdisciplinaridade, com quais matérias a mediação se comunica, o papel do mediador e como seria essa atuação do mediador em relação a todos os envolvidos no procedimento, sejam técnicos, sejam as próprias partes, sejam advogados. Enfim, o mediador tem um papel a cumprir, né? E é disso que a gente vai falar durante o curso. A gente vai falar muito sobre qualidade em mediação, né? Porque a técnica do mediador é imprescindível, mas a qualidade do ambiente, né? A qualidade do assunto, como é que esse assunto repercute na sociedade. Então, a qualidade
da mediação vai depender dessa qualidade técnica, ambiental, social e especialmente a qualidade ética. Quem é esse mediador? Qual é a ética dele? A gente tem, inclusive, os preceitos éticos do mediador, que a gente vai também no curso passar para vocês. O código de ética, áreas de utilização da mediação. Áreas de utilização da mediação na parte 2 são 2 partes, né, onde a gente vai refletir muito sobre isso e vamos trazer uma aula também que nem consta do nosso programa, porque ela foi inserida há pouco tempo como uma aula única, né? Ela vai ocupar 4 horas de curso, que é a mediação familiar. Por que eu optei por essa modalidade, né, para a gente se aprofundar? Porque eu creio assim, que quem consegue fazer um exercício como mediador na mediação familiar, atuando como mediador familiar, mesmo que ele não escolha isso para a vida dele, né, para ser a prática que ele vai preferir. Eu, por exemplo, sou historicamente uma mediadora familiar, né? As pessoas me conhecem como uma mediadora familiar, mas eu creio que na mediação familiar você tem uma experiência absurda com relação aos outros tipos de mediação. Quem faz a familiar faz qualquer mediação em qualquer ambiente, em qualquer contexto, em qualquer situação. Ela pode partir para condominial, ela pode partir para empresarial. Todas as demais mediações, para quem tem uma certa vivência na mediação familiar, vão ser fáceis, né? Entre aspas, fáceis, vão ser mais tranquilas, porque a mediação familiar é a mais desafiadora de todas, né? Essas mediações, a mediação que tem vínculos intensos, permanentes, ela vai trazer uma complexidade muito maior para todos nós. A orientação de estágios, que é feita durante o curso, e aquelas 2 aulas de acompanhamento dos estágios, que são aulas bônus que a gente faz, são 2 encontros que a gente tem durante o ano, que vocês irão ter para concluir os estágios de vocês. E os estágios abrem um leque enorme de possibilidades, porque antes a gente tinha os 10 ou 15, na época tinham 10 ou 12, hoje tem 15 ou 20 sejusques aqui na capital, mas partimos para 300 quase, né? Tem 290 e tantos sejusques já implantados no estado de São Paulo. E a possibilidade de a gente conhecer culturas diferentes, porque São Paulo é um estado tão grande, tão rico, né, de diversidade, que a gente acaba no interior, mais distante daqui, conhecendo uma cultura que é próxima a Mato Grosso do Sul, que é outro tipo de cultura, né, de tão grande que é o nosso Brasil, né, e o nosso estado de São Paulo. Então, não tenham receio dos estágios, não. Eu acho que hoje em dia ficou até mais fácil, né, porque não se restringe a um lugar fixo. O curso é o da Resolução 125 de 2010, que vai ser falado na aula de políticas públicas. O público são todos os profissionais e estudantes que queiram ter uma certificação como mediador judicial, mas ele também poderá atuar como mediador privado. Não precisa ser necessariamente como mediador judicial só, né? É um curso bastante respeitado e um curso que capacita para todas essas possibilidades. Tá. Ó, gente, não coloquei eu resolvi fazer assim porque eu preparei para esta aula esse material. Tá dando para ver? Estão todos enxergando? É um material em PDF. Ó, ficou desse jeito e depois abriu em 2. Pode ser assim? Tá dando para enxergar? Bom, então assim, uma introdução para quem desconhece a mediação. Eu, assim, de tantas
de tantos conceitos e de tantas definições que existe a respeito da mediação. Cada autor tem a sua definição, né? E eu, colhendo todos esses materiais, formulei algumas que são introdutórias, assim, para que a gente compreenda a mediação sem ter que refletir muito nesse primeiro momento. Assim, pá, olhei, gostei dessa definição. Mediação é um procedimento não adversarial, né? Ela já vai para um caminho que não tem judicialização. Se tiver, ela pede para o juiz interromper o processo para que ela possa atuar, para que a mediação possa realmente ser efetiva. Eu já atuei e às vezes ainda atuo e não gosto, porque não penso que não funciona, com juízes que não querem interromper o processo enquanto a mediação vai trabalhar. E outros que dizem, não, interrompe o processo, e atendendo um pedido do mediador, né? Ou às vezes atendendo até um pedido dos próprios advogados, quando eles já têm consciência maior do que a mediação pode fazer pelos seus clientes. Então, ela é um procedimento não adversarial. As pessoas que vêm para a mediação, né, vão entender que elas vão encontrar com alguém que é imparcial, alguém que não conhece o conflito deles, alguém que vai saber, através da narrativa daquelas pessoas, o que é que os aflige, né? Eu estou até abolindo da minha vida um pouco essa palavra conflito, um pouco porque eu já enjoei, tem algumas palavras que eu já enjoei, e um pouco também porque eu acho que se você fala conflito, você já começa a escalar naquilo. Deve ter começado com uma briguinha, que virou uma contenda, que virou uma demanda judicial, agora eles estão em guerra, me dá um pouco essa sensação. Então eu penso assim, que é um momento de encontro com essa pessoa imparcial que vai facilitar a comunicação entre esses indivíduos que têm um incômodo, que têm que estão passando por uma situação problemática e que eles não estão sabendo dar solução para elas, né? Por conta própria. Precisam de um terceiro, mas precisam de um terceiro que não os julgue, né? Que não vá dizer você está certo, você está errado, você deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Não tem julgamento, né? Então, por isso que eu penso que a gente vai começando a abolir essas palavras que trazem certas reflexões, que abordam coisas negativas, né? Então as pessoas sabem que elas vão procurar esse terceiro que vai, sabe, conhecendo determinadas técnicas e com todo esse envolvimento com as questões positivas da vida, né? Vai ajudá-los a resolver os seus impasses de uma maneira voluntária, colaborativa, cooperativa, vai facilitar o diálogo daquelas pessoas com essas técnicas. E porque ele conhece uma linguagem que positiva a vida, né? Que quer acabar com as questões negativas numa relação. Aí você fala, a gente vai conseguir tudo isso? Não sei, né? Às vezes sim. Muitos, eu já medio desde 2006, só no judiciário eu tenho perto de 5.000 horas. E eu vejo que há pessoas que se transformam absolutamente, né? Que vão fazer cursos, vão querer entender melhor e num determinado momento ele foi parte numa mediação ou foi advogado numa mediação e percebeu que ele ia poder ser uma pessoa, ter uma capacitação e uma possibilidade de, em sociedade, agir como alguém que pacifica, né? Não é um pacificador, mas que almeja a pacificação. Nós não somos pacificadores enquanto mediadores, né? Para sermos pacificadores, teríamos que ser Gandhi,
por exemplo, né? Com alguns outros, né? Mas nós não somos, mas a gente é agente de pacificação, né? Somos agentes de pacificação. Então, assim, o mediador é essa pessoa imparcial que auxilia na comunicação. Ponto, né? Por meio de técnicas, pensando que aquele procedimento é um procedimento voluntário, ninguém foi obrigado a estar lá. O juiz, quando chama para uma audiência, todo mundo corre, né, para estar presente. Na mediação, nem sempre. Você pode mudar o dia, você pode mudar o horário, você pode dizer que você não tem interesse, né? Hoje em dia já existe uma norma no judiciário que, para que a pessoa para que ela possa aderir à mediação, ela é obrigada, se o juiz encaminhar, a ir para uma pré-mediação. E na pré-mediação, conhecer o procedimento, né, como vai se agir. E depois, nessa pré-mediação, ela pode já definir se ela quer continuar no procedimento ou não. Então, é porque ela é voluntária. Se ela não for voluntária, para aquelas pessoas que estão ali, que vieram em busca de um terceiro imparcial que os auxilie, ela não vai ser eficaz. Se a pessoa estiver lá sem gostar daquilo, estiver lá se sentindo obrigada. E é voluntário também para o mediador. Eu, como mediador, posso escolher participar ou não daquele processo, né? Porque quando estamos juntos, a nossa relação de mediador e partes é horizontal, somos todos iguais. Então, eu também tenho que entender que eu passo a fazer parte daquele sistema no momento em que eu participo como mediador e posso abrir mão daquilo também. Só ficarei lá se realmente eu estiver convencida de que é isso que eu quero, que vale a pena fazer uma mediação, que aquele caso não está ressoando negativamente em mim, que eu posso dar continuidade porque eu sou capaz de me distanciar o suficiente para não me envolver, né, com a situação. Então, ela é utilizada em qualquer conflito. Olha lá a palavrinha. Essa palavrinha vai nos perseguir para o resto da vida, né? Em qualquer situação onde existe um não entendimento entre as pessoas, né? Para que possa ser resolvido por meio do diálogo, sendo a melhor indicação para os casos em que se deseja que as relações entre as partes restem preservadas após a resolução do conflito, né? Há pessoas que mesmo uma conciliação, quando bem feita, saem, eles nem se conheciam, tiveram um problema qualquer, né? Uma relação de engenharia com uma pessoa que pegou o serviço, eles saem de lá amigos, pessoas que conseguem sair de lá conversando. Ah, vamos tomar um cafezinho? Saem de lá para tomar um cafezinho juntos. Quando, no momento em que eles entraram, eles queriam mais se matar. Não queria ver o outro morto, né? Não queria nem ouvir a voz, muitas vezes. E às vezes eles saem de lá tomando um café. Já vi trocando telefones, né? Já vi muita coisa acontecer nessa vida de mediadora. E veja assim, não é a solução da vida, mas é uma grande solução para quando a gente está enfrentando problemas ou para quando a gente quer ser melhor, né, como ser humano, melhorar como ser humano, né? Aí a gente se agarra na comunicação não violenta e vai para o mundo dessa forma, né? Sem violência. Bom, vamos lá. As ferramentas, então assim, como eu prometi falar de me aprofundar em alguns assuntos, um assunto, as ferramentas para provocar esse tipo de mudança que a gente precisa provocar enquanto mediador, né? Então, essas são ferramentas que a gente utiliza durante todo o procedimento de mediação. O procedimento de mediação tem um formato, ele tem etapas, né? E a gente fala, ah, não, etapas, eu não vou me prender a isso. Não, é muito necessário que a gente se prenda a isso. E que a gente, porque essa é a nossa técnica, é onde a gente vai demonstrar que tem técnica. Não adianta a gente ser intuitivo na mediação.
e achar que, quem sabe agora eu faço assim, quem sabe agora... Não, não adianta. A gente pensar, eu tenho o perfil de mediadora, na minha casa eu sempre fui a pessoa que abarcava todos os problemas e resolvia tudo para todo mundo, não gostava de briga, separava a briga do meu pai com a minha mãe, tem de tudo, né? Mas não é isso, né? Não é só uma questão de perfil, né? Porque no perfil você é intuitivo, você age com a sua intuição, você não conhece as técnicas. Então, você, enquanto mediador, tem obrigação de utilizar as técnicas. São elas que a sua intuição vem, a sua criatividade vem, ok. Mas se eu estiver munido das técnicas, eu não vou perder o foco. Eu vou utilizar as técnicas para me darem suporte. Então, assim, as ferramentas passeiam por todo o procedimento da mediação, que é dividido em etapas. A gente tem a declaração de abertura do mediador, onde ele fala tudo sobre mediação e fala tudo que vai acontecer e prepara as pessoas ali presentes para aquele trabalho. Depois ela pergunta se eles estão de acordo com aquele trabalho, isso é uma declaração de abertura. Depois ela pede para que as pessoas façam cada uma os seus relatos. Então cada pessoa vai contar do seu ponto de vista como é a história que o levou lá. Um conta, o outro conta. O mediador em seguida vai fazer um resumo do que ele escutou. O resumo é uma etapa, mas é uma técnica também. É uma ferramenta poderosíssima, que a gente utiliza nesse momento de fazer um grande resumo, né? O resumo das histórias que os trouxeram lá, fazendo com que esse resumo tenha uma história só, que é a terceira história que a gente chama, que é a história que nós vamos contar para eles do que nós ouvimos. E nesse momento a gente vai contar uma história que eles não tinham pensado, né? Que eles estão tão presos no seu ponto de vista, nas suas posições, que eles não pensaram que poderia ter outros olhares sobre aquela história. Então o mediador vai fazer esse trabalho, né? De contar uma história, contar como ele escutou aquela história, né? Como a escuta dele ativa, de qualidade, permeou aquele momento das narrativas, e para ele fundamentar uma outra história, que é a terceira história deles mesmos, vista com lentes que possuam uma visão mais abrangente e que abrem outras possibilidades de solução, tá ok? Então, a gente sempre fala, né, que o conflito, gosto muito do Francisco Maturana, um chileno que morreu há pouco tempo. Chileno, Uruguai, me perdi agora. Mas ele traz essa visão ampla, né, do conflito, dizendo que o conflito ele pode ser visto como luz ou como sombra. Ele pode significar a luz ou a sombra. Em que sentido a luz? Quando ele é visto como uma oportunidade de mudança, não como um perigo. A gente, quando está vivendo uma situação conflituosa, a gente se sente em perigo 24 horas do dia, enquanto não soluciona, aquilo não chega a uma solução, né? Então, quando ele é visto como luz, ele é visto como oportunidade de mudança, né? Como fortaleza, eu me tornar mais forte a partir da solução daquele conflito de uma maneira colaborativa, né? Ele pode ser visto como um impulso para se avançar na vida, para virar aquela página e viver de uma outra maneira, né? E ele também pode ser uma semente de criação, né? De construção ou de destruição. Então, se eu vejo como luz, eu vou ver o conflito como oportunidade, como possibilidade de mudança, como fortaleza, como impulso para avançar, e uma semente de criação. Se eu for enxergar o conflito como sombra, como é a nossa cultura, né? A gente está acostumado, a gente foi educado e culturalmente a nossa sociedade é muito conflituosa, né? Então a gente vê o conflito como sombra, né? Como um perigo.
iminente que a gente está jogado, né? Como uma possibilidade um momento em que a gente está débil, né? Está debilitado, tá? Um obstáculo que se opõe à nossa vida, à nossa tranquilidade, à nossa qualidade de vida, a gente vê como uma destruição, né? Como uma possibilidade de destruição. Então, a mediação, a comunicação não violenta e a justiça restaurativa nos trazem essa oportunidade, nos mostram outros caminhos para enxergar o conflito, ou seja, o caminho da luz, né? Uma das necessidades básicas do ser humano é o seu reconhecimento como pessoa. Isso é algo que num conflito, num litígio, a gente não reconhece a pessoa. A gente só pensa, a gente não dá valor para aquela pessoa, para aquele ser humano que está ali precisando de ajuda, de colaboração, de afago, de um colo. Isso não existe, né? O juiz não tem essa capacidade, nem tem essa função, né? Então, ele está de olho naquele conflito e a fim de decidir sobre aquele conflito, de dar uma sentença. Na mediação, na comunicação não violenta, a gente vai reconhecer a pessoa como uma pessoa diferente da outra, né? Não tem aquela questão que a digital de um não é igual à do outro. Ninguém é igual ao outro em nada, em absolutamente nada. Nem os gêmeos univitelinos. Eles têm diferenças, né? Como ser humano, como construção de personalidade. Então, uma das necessidades básicas do ser humano é esse reconhecimento como pessoa. Há dois tipos de comunicação, além da comunicação não violenta, a gente vai se ater durante o curso na comunicação verbal e na comunicação não verbal. Então, vamos falar muito sobre comunicação. Então, recomenda-se que algumas técnicas ao mediador, como a utilização de palavras que caracterizem o mediador como uma figura acessível e próxima das partes. Então, quando eu for receber essas pessoas, eu não vou ser formal, eu vou ser informal, que é um dos princípios da mediação, né? Ser informal, a capacidade do sigilo. A gente vai encarar aquela sessão de mediação como um grande segredo. É sigiloso. Nós não vamos sair dali contando para ninguém, nem para os nossos pares, nem para outros mediadores. Para o juiz, então, quando é dentro de um processo, jamais vamos levar para o juiz o que aconteceu dentro daquela mediação. A gente vai reduzir aquilo a um termo e esse termo vai ser anexado ao processo e é só o resultado da mediação. Se foi frutífera ou se foi infrutífera. E qual foi o acordo que chegaram? Quando as partes querem chegar a um acordo, decidem que querem e se sentem preparadas para elas próprias escolherem o que vão fazer, né? Porque o mediador não está lá para defender uma tese do que é que eles devem escolher, né? Absolutamente, em momento algum, né? Então esse mediador vai ter uma linguagem neutra, que não vai priorizar um ou outro para poder ser imparcial. Então, assim, utilizando expressões de cunho positivo e evitando palavras que possam transmitir um sentimento improdutivo. Então, o mediador tem que ter muito cuidado com a sua linguagem. Queria que vocês fizessem um exercício em casa, né? Assim, pensassem o que da linguagem de vocês, se comunicando com os familiares, ou no próprio trabalho, quem está trabalhando, mesmo que seja online, o que da linguagem de vocês é agressivo, né? E tentar fazer essa transmutação, né? Algo que é agressivo, pô, cara, você tá doido? Isso é muito agressivo, né? Tô pondo um rótulo na pessoa, doido. Se eu puder, dentro de casa, pelo menos, me comunicar de uma outra forma, não entendi bem o que você falou. Você pode repetir para mim? Né? Não preciso dizer que o cara tá doido, que o que ele tá falando não faz sentido. Né? Eu posso dizer, olha, não, desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Você pode repetir? Né? E vai trocando a sua forma
de se comunicar verbalmente com as pessoas, dentro de casa mesmo. Vai procurando esse exercício, mas quais são as palavras? Não sei, isso é uma busca sua, né? Então, assim, claro que mais para frente, né, com o domínio de tudo isso, a gente tem cursos até para saber formular perguntas, né? Mas, que é uma grande, poderosa ferramenta do mediador. Mas as palavras a gente tem que aprender um pouco sozinhos a trocar, né? Uma palavra negativa por uma positiva, ou que seja menos agressiva. E também a comunicação não verbal, que é algo que o mediador deve se preocupar. Aí você fala, mas a gente não está presencial, agora a gente está online. Ok, se você tiver presencial, ótimo, porque você vai ver a posição das pernas, o jeito que a pessoa fala, se ela fala com as mãos, se ela é uma pessoa agitada, se ela é uma pessoa que não para na cadeira, você vai ver várias coisas que podem significar outras coisas para você, né? Ou coisas que você precisa entender, que é uma comunicação. Então, a comunicação não verbal agora, online, está um pouco mais complexa, né? Porém, reduziu a necessidade do mediador estar atento a tudo, né? A sua comunicação verbal, estar atento à comunicação verbal das pessoas para que eles não se agridam. A gente pode ir trocando essa linguagem deles durante a mediação, né? Perguntando como você poderia se referir a ela de uma outra forma, que não fosse essa com a qual você se referiu agora. De uma outra forma menos agressiva, mais colaborativa, mais que valide mais quem ela é, né? Então, assim, durante a mediação a gente pode usar muito isso, mas a não verbal no online também nos traz essa possibilidade de perceber, porque a expressão facial da pessoa vai falar, né? Um gesto que ela faça, né, de repente colocar a mão aqui, ou então olhar para o lado, coisas que ela possa fazer durante a mediação online e que estejam te dizendo algumas coisas naquele contexto, né? Se ela está enfadada, se você se você falou demais e está cansando as pessoas, né? O mediador não fala, o mediador pergunta e o mediador escuta. Falar é pouco, é muito pouco, né? O mediador jamais faz o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, assim, a gente fala muito pouco, né? Porque aquele lugar de fala é lugar de fala das pessoas envolvidas na situação. Não é um lugar de fala nosso, embora tenha um envolvimento ali, mas é especialmente as partes, né? Advogados, quando entram junto numa mediação, querem muito falar pelo seu cliente e bater boca com outro advogado. Então, essas pessoas, a gente vai organizar a fala deles, né? Nós somos não só um facilitador, mas um organizador dessas falas. Mas nós vamos falar muito pouco, né? E pode infundir as sentimentos. Um simples gesto em determinado momento pode ser mais aceito que chamar a atenção de uma parte quando ela interrompe a fala do outro mediando. Por que eu coloquei isso aqui? Tem uma questão na mediação, que é uma regrinha que a gente já fala na declaração da abertura, que é uma das regras: um não interrompe a fala do outro. Então, o mediador tem esse direito, né? Ele pode utilizar essa interrupção, mas de uma forma delicada, né? Onde ela diga, eu posso fazer uma abordagem com você, pensar num outro tipo de conotação para isso que você falou agora, porque eu não entendi direito da forma que você disse. Você poderia fazer para mim, me falar de uma outra maneira? Me explicar melhor? Qualquer coisa assim, você pode fazer isso. Mas, geralmente, procurar também não interromper a fala dos mediandos, né? A não ser que ele esteja se alongando, e aí você tem um tempo demarcado, aí você pede, olha, vamos guardar um pouquinho, então, a continuação da sua fala, porque fulano também precisa falar, a gente interrompe um pouquinho você agora, para que o outro
possa se manifestar, muito obrigada e tchau, e vamos para lá. Então, assim, mais um não pode interromper a fala do outro, especialmente porque senão vira um circo, né? E a gente não consegue nem praticar uma outra ferramenta que se chama normalização, que é normalizar a situação, acalmar as pessoas para poder dar continuidade de uma forma branda, né? Tranquila e sem agressões. Então, assim, então quando a gente fala, por que eu coloquei isso aqui? Ao invés de você falar para a parte, olha, você está interrompendo, não lembra-se da regrinha lá no início, que não podia interromper? Eu acho que a gente já, às vezes, um simples gesto de pedir assim com a mão, né? Agora aqui no online, fazer com a mão, ou lembrar, ai fulano, só um minuto, né? Porque você está trabalhando com pouca gente, dá perfeitamente para eles te verem, né? Só um minutinho, lembra da nossa regrinha? Para a pessoa entender que o comportamento delas terá que ser alterado para que elas se comuniquem de uma forma efetiva e positiva com o outro, né? O mediador vai demonstrando, muitas vezes, com o próprio corpo, né? Com um sorriso, pedir para deixar para depois, né? Então, isso a gente também, no mesmo momento que a gente está praticando, a gente está ensinando, né? Que é o que a gente precisa fazer. E sabe o que é bom? Que é muito bom a gente ter as ferramentas bem inseridas, né, no nosso contexto, né? Serem orgânicas para nós, porque o mediador que a gente está assistindo, ele não vai, você como estagiário, ele não vai falar, olha, agora eu vou parafrasear, né? Ele não avisa que técnica que ele vai aplicar naquele momento. Ele não fala, vejam, estou fazendo uma ressignificação. Então você, como estagiário que está observando, você precisa perceber onde ele fez o uso da ferramenta e de qual ferramenta foi, né? Então, assim, para você poder fazer o seu relatório, contar o que você viu, treinar também, você fazer um treino com você, olha que legal que ele fez para usar o parafraseamento, né? Então, vamos lá. O mediador reformula uma frase sem alterar o sentido dela. Ele fala a frase, eu até já dei um exemplo aqui quando eu falei do doido, né? Você é doido, né? Eu falei, dá para você me falar de uma outra maneira, porque dessa forma que você falou, não estou entendendo. É uma forma de ressignificar, de parafrasear, de pedir a mesma coisa, só que de um outro jeito, né? Utilizando um vocabulário próprio e neutro, estimulando as partes a perceberem determinado contexto sob outra perspectiva, voltada para a solução. Alguns autores trabalham a paráfrase em conjunto com o resumo. Sabe aquele resumo que eu disse que a gente faz, que é uma etapa da mediação? Um resumo de conotação positiva, buscando marcar na memória a narrativa positivamente ressignificada. Então eu vou dar um exemplo, vou falar bem rapidamente. Numa narrativa de um casal, a ex-esposa traz, ele era um pai ausente, um homem que eu não posso reclamar dele com relação a provedor, ao provedor que ele era. Ele era um excelente provedor. Só agora que ele não quer me pagar pensão. Exatamente. Só porque agora a gente está aqui que ele não quer me pagar pensão, que a gente está brigando, que eu pus advogado, ele não quer pagar pensão. Mas isso ele fazia bem, mas ele era um pai ausente, ele depois do trabalho ele ia para o happy hour com os amigos e eu nunca me convidava para esse happy hour, além de ser um marido ausente, e os filhos quando ele chegava já estavam na cama, e quando os filhos saíam de manhã para a escola ele não tinha levantado ainda, chegava no fim de semana, ele sempre tinha o futebol com os amigos, ele tinha uma coisa ou outra, precisava ir na casa dos pais dele, não queria levar as crianças porque ia dar uma passada rápida. Então a pessoa vem com uma história assim que parece que o outro é um demônio, né? Aí o outro, quando vai falar desta pessoa, né, quando chega o momento da narrativa, eu fiz bem resumido aqui tudo que se fala, ele vai dizer assim, olha, fulana é uma boa mãe, ela cuida bem das crianças, estão sempre bem vestidinhos, sempre de banho tomado, sempre bem alimentados, mas ela nunca deixa que as crianças fiquem acordadas mais uns minutinhos para me ver chegar.
Ela bota as crianças na cama o mais cedo que ela pode, porque ela não quer o meu contato com os meus filhos. E agora que a gente se separou, eu estou percebendo que é muito pior. Sabe por que no fim de semana eu vou para casa dos meus pais? Porque lá eu sou bem acolhido. A minha mãe está sempre me esperando com um bolo, meu pai quer uma boa conversa, a gente assiste jogo junto. Aqui, a gente, dentro de casa, eu não tinha essa troca com ela. Vejam, ambos demonstram os demônios que os outros significam que o outro significa para eles, né? O que eu como mediador faço com isso, gente? É uma pedra no sapato, né? Eu preciso parafrasear, eu preciso contar essa história para eles de uma outra forma. Então, assim, sem me estender muito, eu vou dizer o que eu vejo, o que eu enxerguei na fala de vocês. Me corrijam se eu estou errada. Esse é um grande bordão do mediador, né? Toda vez que você for parafrasear, você pode fazer essa pergunta: me corrijam se eu estiver errada, e faz o seu parafraseamento. Ou ressignifique a história, ou vejam se eu entendi. É isso que vocês quiseram dizer? Tem esses bordões que o mediador usa para introduzir o que ele vai falar. Então, num caso como esse, ele pode dizer o seguinte: o que eu vejo nas narrativas de vocês, nas histórias trazidas por vocês, né? Que vocês são pessoas completamente interessadas em resolver a questão. Isso é maravilhoso, porque eu sei que vocês vão conseguir colaborar conosco nesse conjunto de ações que nós vamos fazer daqui para frente. Muito obrigada, já agradece, né? Uma coisa que o mediador sabe fazer é agradecer, né? Agradecer, porque agradecer o fato daquelas pessoas estarem lá. E você sempre começa o teu resumo, e principalmente esse inicial, dessa forma, agradecendo a possibilidade de estar com eles, o fato de eles trazerem histórias que têm um peso muito grande na vida deles, e que para mim também tem um peso muito importante, mas o que eu vi de mais importante nisso é a vontade de chegar a algum lugar, né, de ressignificar esse momento que estamos juntos, recontextualizar, porque são três ferramentas muito parecidas, né? Que é a recontextualização, você tira de um contexto e coloca em outro, mudando a narrativa daquela história, de um contexto para o outro. Tipo, isso aconteceu no passado. Você está me dizendo que no passado foi assim? Que enquanto vocês estavam juntos, era esse olhar que um tinha do outro? Sim, nós estamos dizendo isso. Ok, eu estou vendo hoje de uma outra maneira, porque vocês naquele momento não tinham condições de consertar algo que cada um não enxergava a si próprio, só enxergava as suas insatisfações com o outro. Então vejam que momento excelente para a gente caminhar para frente, né? Encontrar outros caminhos para a história de vocês. Uma outra coisa que eu percebi tão boa aqui nas duas narrativas é a preocupação de ambos com os filhos. Vocês demonstraram nessas narrativas serem pais completamente preocupados com o tipo de convívio que vocês têm com seus filhos. Né? Quando você me traz que gostaria que os filhos ficassem alguns minutos a mais para esperar você e dar um beijinho antes de dormir que fosse, né? Me parece que é isso que você falou. Aí ele vai concordar e tal. E para ela dizer, olha, que bom saber, entender pelos olhos do seu ex-marido o quanto você é cuidadosa, preocupada, uma mãe presente, que preserva a rotina. Ou seja, esta mulher que não deixa o pai ver os filhos, eu traduzo ela como uma pessoa que preserva a rotina das crianças, né? E eles já vão saindo daquele mundo de agressividades e trocas de negatividades para um mundo onde existe uma positividade naquilo que o outro trouxe. Um exemplo, ele sempre chega atrasado para buscar o menino na escola, nunca avisa, não tem consideração.
o mediador, parafraseando, você está dizendo que gostaria que ele, de alguma forma, procurasse por qualquer maneira de comunicação avisar você dos imprevistos que ocorrem com ele, por isso ele não chegou? Então, a gente vai recontextualizando, dizendo, naquele momento era assim, agora ele pode, de repente, achar uma forma de se comunicar com você que não deixe você tão aborrecido. O que você acha? Afago ou reforço positivo. E vocês vão perceber que uma ferramenta se entrelaça com a outra, né? Consiste em uma resposta do mediador a um comportamento produtivo das partes ou advogado. É tipo assim, uma espécie de feedback que deve conter elementos sinceros. Então, esse afago é uma intervenção do mediador que vai possibilitar com que a gente diga muito bom ponto, doutor, para o advogado. Um advogado que chega e começa a falar e traz uma solução estapafúrdia, digamos, ou até boa às vezes, mas não está trazendo no momento em que o procedimento da mediação, onde cabe aquele... Você não vai dizer para ele, fica quieto, doutor, que não é sua vez de falar, né? Você não vai fazer isso. Você vai dizer, bom ponto, doutor, adorei. Isso pode, eu vou até anotar essa sua interjeição, porque pode nos servir na frente quando a gente estiver numa fase de negociação, assim que a gente chegar nessa fase. Tudo bem, doutor? Então, assim, a gente fez um afago, quando a gente diz para ele, bom ponto, doutor, maravilhosa a sua citação. Nossa, o advogado, se ele for magrinho, ele engorda, de tão inchado que ele fica, né? Que você o colocou naquele contexto, você deu valor ao que ele pensa. Então, o afago é isso. E isso é uma ferramenta para a gente usar o tempo todo com as partes, inclusive, né? Olha só, um afago. Percebo o quanto avançamos desde a primeira sessão até aqui e fico muito feliz que vocês chegaram ao último item da pauta construindo soluções que contemplem a todos. Não que contempla um e contempla o outro, que tem um ganha-ganha. Olha que maravilha. Esse é um grande afago. As partes se sentem muito bem. Mediado silêncio, outra ferramenta muito competente, assim. O mediador a maioria dos mediadores tem medo do silêncio, mas o silêncio é necessário. A gente, às vezes, quando a gente precisa pensar sobre alguma coisa que nos fizeram ou nos perguntaram, às vezes numa mensagem de WhatsApp, a gente não precisa se recolher um pouco e pensar sobre aquilo para poder reverter, né? Para poder responder, para poder explicar. Então, o silêncio serve para isso. Se as partes fizerem silêncio e você também não tem o que dizer naquele momento, não tem uma pergunta para fazer, fiquem em silêncio, né? Porque o silêncio traz reflexão. Então, evitar fazer perguntas desnecessárias, evitar querer preencher aquele silêncio com falas, né? O mediador não pode ter medo do silêncio, ele é uma ferramenta magnífica que o leva para a observação. Nesse momento, ele vai poder observar como as pessoas estão, perguntar para elas, vocês querem um minuto de silêncio para que vocês possam refletir sobre isso? Ótimo, vamos fazer, né? Então, vou indo para frente. Silêncio completamente necessário, aí fala um pouco do silêncio subjetivo e objetivo, não tem necessidade da gente saber disso assim tão rapidamente, né? Logo no início do nosso trabalho, pode ser mais para frente, mas vou mandar esse material para vocês. Sessões privadas ou individuais é outra ferramenta. Essa ferramenta é chamada de caucus. Quando vocês virem na literatura caucus, já saibam que o mediador separou uma parte da outra, pediu para falar em separado, para fazer uma reunião individual. Então, ele já avisou na declaração de abertura que isso pode acontecer em algum momento. Então, às vezes, depois de fazer o resumo, quando você percebe que a coisa está muito feia, né? Caramba, né? Olha, coisa muito feia é algo que o mediador não fala para ninguém, sabe?
Eu estou falando aqui para vocês porque a gente está numa intimidade de outra relação, mas o mediador jamais vai dizer isso numa sessão. Nossa, que coisa feia! De jeito nenhum, né? Mas assim, quando você percebe que precisa fazer uma inversão de papéis, outra ferramenta, que precisa colocar um no lugar do outro, é melhor fazer numa sessão individual, por exemplo. Porque nessa sessão individual vão aparecer outros desequilíbrios, outras necessidades. A pessoa pode querer se aprofundar muito mais. Às vezes, numa individual, a gente descobre que tem violência doméstica. E na sessão conjunta, a gente não ouviu isso, não veio isso. Porque muitas vezes, né, a violência, a maioria das vezes é do homem para a mulher, a gente percebe que a mulher tem medo, né? Que ela está com algum medo, que tem alguma coisa estranha ali. Façam cálculos para ver se isso é revelado na sessão individual. Se eu fiz uma sessão individual com outro, eu vou ter que fazer uma sessão individual com este, eu tenho que fazer com o outro também. Dá o mesmo tempo que eu dei para um, dá para o outro. Na mediação existe um princípio que se chama equidade. A gente sempre trata os dois como iguais, né? E cuidado quando vocês souberem de violência doméstica para não rotular dentro da sua cabeça, nem rotular aquele homem, porque às vezes, eu acho que muito raramente, mas às vezes tem uma fantasia ali, né? Ou tem uma necessidade de culpabilizar, né? Então a gente precisa, é tão delicado tudo isso. Eu sempre acredito nas mulheres, mas numa situação de medo, porque se ela fala que tem, é porque alguma coisa houve, ou psicológica, ou uma agressão física, não importa. Mas na função de mediador, eu não posso carregar essa capacidade de julgamento que todos nós temos como ser humano, né? A gente tem uma mania de rotular e de julgar. A gente tem essa mania, né? A gente foi formado assim, né? Fulano é isso, ciclano é aquilo, né? A gente sempre tem essa característica. Então, a gente precisa cuidar muito para não fazer isso e para lembrar que essa sessão individual pode nos socorrer em muitos momentos da mediação, quando a mediação se alonga, né? Quando não é uma sessão só, quando eu posso redesignar, que seja marcar um outro dia para continuar. Geração de opções é uma ferramenta poderosíssima. Quando a gente chega na fase de negociação, que tudo já foi trabalhado, as questões subjetivas já foram trabalhadas, eles estão com uma certa harmonia, vamos poder partir para a negociação daquele ponto específico. Ah, ok. Quais as sugestões que vocês têm para as visitas, então? Se daquela forma que vocês estavam fazendo não deu muito certo. Vamos ver? Então, é uma técnica que pretende formular opções em quantidade. Não é uma opção só para resolver. São muitas opções. Então, por meio dessa liberação do pensamento, né? E do estímulo à criatividade das partes. Ah, eu tenho uma opção. Eu posso ir buscar na casa da mãe dela. Porque se está tão difícil para ela me entregar na casa dela, ela pode deixar na casa da mãe que lá eu pego. Marca como uma opção, né? Vai levantar. E que mais? Qual mais sugestão você tem? E a senhora, que sugestão teria? E os advogados, que são cheios de sugestões, que sugestões vocês teriam? Então, essa técnica é fundamental para a gente não ficar reduzido a uma opção dela e a uma opção dele, né? Da outra parte. Porque aí a gente volta para estaca zero. Porque eles vêm só com duas opções. Um tem uma e o outro tem outra. Eu quero isso, que são as posições que a gente chama. Se a gente não levanta opções, eles vão continuar nessa posição, né? Porque um continua querendo a mesma coisa e o outro continua querendo a mesma coisa. Então, a tradução seria tempestade de ideias, né? Geração de opções, brainstorming, tempestade de ideias, ao pé da letra é tempestade. Formulação de perguntas. Eu pus dentro de geração de opções.
Mas as perguntas, o mediador trabalha com perguntas durante o procedimento inteiro. Eu pus aqui porque quando chega na geração de opções, é o momento onde a gente mais vai fazer perguntas. Então, algumas perguntas passei para vocês. Na sua opinião, o que poderia funcionar? O que você pode fazer para resolver essa questão? O que você imagina que resolveria essa questão? Ah, imagina isso. Ah, eu também imagino. Ah, imagina mais isso. Vamos anotando. Saber perguntar é uma das principais ferramentas do mediador conhecedor do valor e da importância das perguntas, com o objetivo de gerar opções para a solução da controvérsia e durante a mediação toda, né? Mas a gente pergunta só o que é necessário, o que tem a ver. O que não tem interesse para mediação não deve ser perguntado. Tipo, ah, e o senhor casou de novo? Isso é algo que a gente não pergunta, não tem interesse para aquela mediação. E você já reconstituiu sua vida? Né? Não, não tem interesse. A gente ficar curioso e começar a perguntar, sabe? Por curiosidade, como é que funciona aquela pessoa, a vida dela. Não é para ser feito isso, né? Pensar aqui. Exemplos de perguntas abertas. Eu pus alguns tipos de perguntas aqui. O que, quem, como, quando, para quê, onde, por quê. Perguntas abertas fazem o quê? Fazem com que a pessoa reflita, com que ela amplie a história, né? A narrativa dela. Então, assim, como aconteceu isso? Ah, aconteceu naquele dia que ele chegou lá em casa e bateu, tocou a campainha 3 vezes, já pedi para ele não fazer isso, porque acorda as crianças. Tipo assim, uma coisa que amplia a história, são as perguntas abertas. As perguntas fechadas também podem ser utilizadas, mas muito especificamente, tipo assim, ah, você voltou? Ele vai falar, voltei. A resposta é única, não amplia, né? Você encontraste com ele, queres mantê-lo? Aqui nem sei porque que está nessa pessoa, errei. Enfim, são perguntas que fecham, né? Que horas aconteceu isso? Ah, às 17 horas. Fechou, já respondeu. Ela não amplia. Perguntas para obter informações. Como aconteceu a separação? Como vocês lidaram com a questão da traição? São perguntas abertas também. As abertas passam por todas as outras, né? Perguntas buscando a perspectiva do outro. Como imagina que ela se sinta? Qual pensa que será a reação dos seus familiares? Né? Para entender o que ele está pensando da vida a partir daquela mudança que vai se operar na vida dele. Né? Que desafio você acha que os seus filhos vão ter quando vocês estiverem morando separados? Né? É sempre para ampliar também. Perguntas para provocar reflexões. Como você pensa que vocês podem dividir as tarefas se tomarem essa decisão? Aí vão ter que pensar, então a gente podia fazer assim, assado. É uma forma, um momento onde eles já estão conversando, dialogando durante a mediação. Quando isso acontece, deixa a coisa fluir. E se você sentir que pode fluir, se você fizer outras perguntas, vai embora, faz as perguntas, né? O que seria necessário para melhora na relação de vocês? São todas perguntas reflexivas. Perguntas para provocar a imaginação, né? Então, sempre a gente vai trabalhar no hipotético, né? Supondo que ele aceite que vocês se mudem para a capital, como você acha que iria funcionar? Né? Algo que eles ainda estão prospectando para o futuro, ainda estão hipoteticamente pensando no que fariam. Né? Exemplos de perguntas para causar questionamento. O que quer dizer com isso? Qual seria o modelo ideal de educação para vocês quando falam, esse modelo de educação eu não gosto? Qual seria o modelo ideal de educação para vocês? Né? Perguntas que causam uma reflexão das pessoas e um questionamento, né, que vai ampliando. O que seria possível, então, para você como um modelo educacional? Né? Enfim, perguntas de confirmação. Essa pergunta de confirmação é especificamente, né, mas é usada também em outros momentos, para o teste de realidade, que é um momento em que a gente pergunta para a pessoa, e geralmente a gente faz o teste de realidade numa sessão individual. Por favor,
Você disse para nós, lá na sessão conjunta, que você recebe de salário R$ 1.500 por mês líquido. E você está oferecendo uma pensão de R$ 2.500. Como é que você pretende, da onde você pretende tirar essa diferença? Porque você não só ofereceu o teu salário inteiro, como você ofereceu mais R$ 1.000. Você tem certeza que você vai conseguir pagar? Como é a sua realidade? Você paga para morar? Você paga para comer? Você mora com alguém ou você tem um carro para manter? Como é a sua vida? Vamos fazer para ver se ele pode cumprir com aquilo que ele está prometendo. Né? Às vezes tem uns... E aí ele fala, não, é mesmo, puxa, não tinha pensado nisso, como é que eu vou dar meu salário inteiro? Isso não pode acontecer. Mas isso você vai falar na sessão privada. Porque às vezes o teste de realidade fere a confiança do outro, que o outro colocou naquele encontro de mediação. Normalização, que o discurso do mediador é sempre voltado para normalizar uma situação de controvérsia e estimular a melhoria da relação entre as partes, né? Seu Jorge e seu Renato, eu estou percebendo que os dois estão muito aborrecidos com a forma que aquela conversa sobre o orçamento se desenvolveu. Faz um diálogo e pergunta, né? Faz uma fala. Eu vejo, né, um resumo dessa fala também, como algo comum a duas pessoas que gostariam de ter bons relacionamentos e gostariam de adotar soluções justas às suas questões do dia a dia. Vamos então conversar sobre essa questão da comunicação entre vocês dois? Que tal? Como ela se dá? E vai fazendo uma normalização na situação. Organização de questões e interesses. Questões são aquelas posições que as pessoas trazem quando elas chegam para a mediação. Elas estão cristalizadas numa maneira de ver o assunto que é fechado, eles não conseguem abrir. E interesses são os discursos subliminares, o que está por trás daquela posição que a pessoa traz. Né? Ela diz assim, eu quero divórcio a todo custo hoje. E o outro diz, eu pensei bem, não sei se eu vou querer divorciar. Aí fica, um quer, o outro não quer. O que está por trás dessa posição, dessa questão que eles trouxeram? Um divórcio ainda mal resolvido. Então, o interesse. Por que ele quer hoje? Né? Para que a gente precisa chegar a uma conclusão hoje? Ele pode até ser arrojado e dizer, porque eu estou num novo relacionamento. Né? Então, o interesse dele é o novo relacionamento. É ter esse novo relacionamento preservado. Então, ele precisa apresentar esse divórcio. E o interesse dela, não sei bem se eu quero, ela fala assim, eu não quero, eu preciso pensar melhor. Não vou fazer o divórcio hoje. Então, você precisa descobrir o que está por trás disso. Eu estou com medo de que ele, aí você vai perguntar, eu estou com medo que ele não me dê a pensão. É duro tirar dinheiro do bolso desse homem. Então, eu prefiro ficar casada. Então, vejam, o interesse é medo de não receber pensão. Né? Então, assim, a gente, não é só isso, viu? O interesse em geral é um monte de coisa. Quero esse homem só para mim, não vou dividir ele com outra, essas coisas, né? Então, assim, tem muito interesse por trás de uma posição. Esse momento é um momento da gente organizar o que é posição e o que é o interesse. O que eu quero e o que eu preciso, né? É isso aí. O que eu quero, às vezes, é só uma fala jogada para fora. O enfoque prospectivo, que é outra ferramenta, é voltar para o futuro tudo que a gente está trabalhando aqui, né? Com base nesses interesses. Tenho medo de não receber pensão, estou em outro relacionamento, quero preservar esse relacionamento novo, e ela, não, eu tenho medo de não receber pensão, de meus filhos passarem fome. Já pensou eu morando embaixo da ponte? São os medos dessas pessoas. A gente precisa limpar esse contexto de medos e prospectar para o futuro, né?
Como seria esse futuro dessas pessoas temerosas? A gente precisa trabalhar e pensar que o futuro não é o hoje, é depois daqui, saindo daqui. O que seria bom para atender esses pedidos de vocês? Validação de sentimentos é uma ferramenta poderosíssima, que se tão poderosa quanto o afago, que você usa também o tempo todo, né? Se o sentimento é um sentimento que aparece na sessão conjunta e os dois, por exemplo, eu estou muito triste, o outro, mas eu também estou triste, apareceu na sessão conjunta. Validar esse sentimento e dizer como é importante que vocês tenham trazido a tristeza de vocês. É tão bom quando a gente pode falar da tristeza. Muito bom, muito obrigado por confiar na mediação. Quando você diz isso, você está validando aquele sentimento que apareceu. Há sentimentos que é melhor você tratar na sessão individual. Porque se é um sentimento de um, você validar o sentimento de um e não validar algum sentimento do outro no mesmo momento e na mesma sintonia, fica esquisito. O outro pode se sentir rejeitado, né? E pelo princípio da equidade, nós precisamos cuidar dos dois de maneira igualitária. Validação, vamos lá, depois vocês recebem. A validação dos sentimentos intensifica muito o rapport. O que é rapport? É o estabelecimento de uma relação de confiança. Todo mundo fala, o rapport é uma ferramenta? Não, o rapport são todas essas ferramentas trabalhando para o estabelecimento de uma relação de confiança das partes com o mediador e das partes entre si. Ok? Mas rapport é motivo para uma aula inteira. João, me pareceu que você ficou um pouco triste quando tocou no assunto da mudança. Ou então, enfim, tem várias coisas que a gente pode trabalhar nos sentimentos. Você quer falar comigo? Vamos encerrar? Ai, já 1h30. Bom, minha gente, depois eu gostaria muito mais para frente, né? Talvez no curso, a recontextualização a gente já falou lá em cima um pouquinho, falar com vocês sobre escuta ativa, rapport e mais um pouco sobre parafraseamento, todas as demais ferramentas que a gente pode utilizar durante a mediação toda. A escuta ativa é uma, porque o mediador é um grande escutador, né? Ele tem qualidades de uma pessoa que sabe escutar, ele sabe estabelecer o rapport desde a fase inicial da mediação e ele sabe fazer bons resumos. Aí eu peguei essa frase do Maturana para a gente terminar, que há em cada um de nós uma biologia do amor. Porque a gente tem a biologia da violência, a gente tem a biologia do ódio, da raiva, né? Mas a gente tem outras biologias. Então há em nós uma biologia do amor que pede para ser acionada. Mas a gente não foi ensinada a fazer isso. A gente foi condicionada a lutar, ir para cima, né? Que deseja uma condição favorável para emergir e expressar-se. Eu só tenho coragem de colocar o meu amor, a minha capacidade de amar, numa situação quando eu sinto que está favorável para mim. Eu posso me expressar sobre aquilo, porque senão eu não dou a minha carinha para bater, né? Eu tenho medo de passar por uma bobinha, né? Mas não, a biologia do amor está dentro de nós, a gente precisa desenvolvê-la, né? Render-se ou não render-se, a biologia do amor pode ser um desafio importante para a condição humana. Gente, muito obrigada então, viu? Boa noite, muito obrigada, apareçam, não sumam, procurem pela gente, porque a gente está sempre com novidades e aprontando aí no mercado. Né, Flávia? Obrigada mesmo, viu? Tchau, um grande abraço para vocês.